Alô, alô, você, meu querido estudante de História. Forte abraço para você, espero que tudo esteja bem. Olha só, hoje nós vamos embarcar novamente na nossa máquina do tempo. Nós vamos recuar bastante, muitos séculos atrás, e vamos conversar sobre três das grandes civilizações da antiguidade. Eu me refiro aos hebreus, fenícios e também aos persas. Vem comigo que a aula vai ser muito bacana. Eu espero que você goste. Eu espero que você consiga acompanhar o raciocínio. Se possível, vá fazendo também, desde já, algumas anotações, tá? Que eu considero relevante para que isso te ajude a fixar melhor na tua mente todos os conceitos, todos os temas que eu abordarei aqui, todos os assuntos, todos os tópicos que eu vou trazer aqui para vocês hoje. Para tanto, eu elaborei um slide bem bacana e vou disponibilizar também para vocês sobre esse tema, tá legal? E esse slide eu vou compartilhar já a partir de agora para a nossa aula, tá legal? Vamos dar uma olhadinha aqui, compartilhar a tela com vocês. É isso que estamos fazendo agora. E aí nós começamos a nossa aula, tá legal? Imagino eu que você deve estar visualizando o slide que eu preparei sobre os hebreus, fenícios e persas, tá? Vamos ver, entre outras coisas, as características principais desses povos no que diz respeito à política, a parte da organização social, econômica, a parte da religião também não vamos deixar para trás. Então se liga, vem comigo, acompanha o raciocínio, vou tentar ser o mais didático possível para que você possa entender. Eu trouxe mapas, eu trouxe gráficos, eu trouxe tópicos, conceitos, para a gente debater esse assunto. A começar pelos fenícios. Os fenícios, pessoal, eram um povo pacífico do ponto de vista militar, mas também muito agressivos no ponto de vista comercial. Eu trago para vocês esse mapa, onde nós conseguimos visualizar o raio de extensão, do ponto de vista comercial, que os fenícios conseguiram atingir em diferentes regiões do planeta. Desde o norte da África, como você pode constatar, navegando, obviamente, pelo mar Mediterrâneo, passando pelo Estreito de Gibraltar, chegando ao Mar Aberto do Oceano Atlântico e indo até a Bretanha, a Grã-Bretanha, o que hoje é a Inglaterra. Veja que não é pouca coisa sair dali do Oriente Médio, percorrer toda a extensão do Mar Mediterrâneo, ir para o Oceano Atlântico e chegar até no Atlântico Norte, até a Inglaterra, fundando cidades, não é? Estabelecendo rotas mercantis, estabelecendo acordos comerciais com diferentes povos, gregos, africanos, alguns na Península Ibérica estiveram também, e deixaram, obviamente, um legado importante, é o que a gente vai falar aqui na aula de hoje. Para começo de conversa, eu quero destacar o que os romanos, os gregos também chamavam de talassocracia, ou seja, o governo dos mares, como ficou conhecido o sistema, aí, digamos assim, de administração dos fenícios. Eles eram tão imponentes nessa questão comercial, tão agressivos do ponto de vista das transações mercantis, chegaram tão longe. Alguns dizem até que eles chegaram na América. Isso não é comprovado, tá? Isso não é um fato histórico assim irrefutável, longe disso. Mas imagina-se que com essas técnicas de navegação avançadas e com esse ímpeto de chegar, dominar ou a intercambiar seus produtos com outros povos, eles teriam chegado, inclusive, na América, mas, repito, isso é uma teoria um tanto quanto vaga, carece ainda de provas concretas. Fato é que eles estabeleceram a chamada talassocracia, né, o governo dos mares, fundaram pelo menos uma cidade muito importante no norte da África, chamada Cartago, tá? Ou Cartago, enfim, fica mais ou menos onde hoje é o Marrocos, no norte da África. A gente consegue, inclusive, visualizar aqui no mapa que eu estabeleci, trouxe aqui para vocês. O contato deles com os egípcios foi muito estreito, tanto que eles absorveram bastante a religião
dos egípcios. A gente vai falar sobre isso daqui a pouco. Legal? Bom, o solo, em linhas gerais, era pobre do ponto de vista da agricultura. Então, a agricultura não seria o forte dos fenícios em função da própria característica física do seu território não ser adequada para esse fim. Então, a pesca, né, por ser uma região ali litorânea, as cidades-estado fenícias estavam totalmente voltadas para o mar Mediterrâneo, era natural que a pesca fosse uma atividade muito forte. O comércio, como já vimos, e dentre os produtos que eles comercializavam, a madeira, o cedro do Líbano. Esqueci de dizer que a Fenícia antiga corresponde ao atual Líbano, um país chamado Líbano, que, infelizmente, tem sido palco nas últimas décadas de muitas guerras, guerras de cunho religioso, de cunho político, né, de poder, questão territorial, bastante conturbado lá no plano político. Então, o cedro do Líbano era, e continua sendo até hoje, uma madeira muito procurada, de grande flutuabilidade, muito adequada para confecção de barcos. Então tá aqui, ó, fundação das colônias, ó, Chipre, Sicília, Sardenha, que pertence à Itália hoje em dia, o sul da Espanha, estiveram na Península Ibérica, como eu já disse, e no norte da África, no atual Marrocos, Cartago, que chegou a ser uma cidade tão poderosa, mas tanto no plano comercial, dominando a bacia mediterrânea, quanto também no plano militar, rivalizou bastante com Roma, ali acho que no século IV, no século III, antes de Cristo. Legal? Bom, essa gravura é uma gravura que ilustra bem um típico porto em uma cidade fenícia, por exemplo, Sidon. Né? Sidon, Tiro, eram algumas das cidades fenícias. Hoje a capital do Líbano é Beirute. Né? Mas uma típica cidade, um típico litoral de uma cidade-estado fenícia seria basicamente com essa imagem que a gente consegue ver nessa gravura aí. Porto, bastante movimentado, embarcações chegando, embarcações zarpando, mercadorias sendo, enfim, colocadas, mercadorias sendo desembarcadas, negociantes com as suas transações comerciais, produtos sendo expostos, compradores, vendedores e assim por diante. Típica cidade comercial, né? A talassocracia, como a gente falou no começo da minha exposição. Agora, sem dúvida alguma, o principal legado da civilização fenícia aos nossos tempos, não se pode dizer outra coisa, foi o alfabeto, tá? Por que o alfabeto ele foi o principal legado dos fenícios? Porque eles simplificaram escritas complexas que existiam até então, a escrita cuneiforme sumeriana, a escrita hieróglifa egípcia, que continua sendo usada, diga-se de passagem, né? Mas agora os fenícios, como eles eram mercadores, então eles precisavam contabilizar mais do que outros povos, inclusive, né? Fazer registro, fazer contas, fazer a contabilidade dos negócios, dos produtos, do que tinha de estoque, do que havia sido, do que tinha para receber, do que havia sido negociado e assim por diante. Isso se fazia necessário, já dizia Thomas Edison, inventor da lâmpada elétrica, ele falava que a necessidade é a mãe de todas as invenções. Então, havia realmente a necessidade de se criar algo mais prático no campo da escrita e eles realmente inovaram e criaram um alfabeto fonético. Até então, as formas de escrita não eram fonéticas. Então, você pega símbolos que emitem um som quando pronunciados. Por exemplo, a nossa letra é F. F. Quando eu escrevo um F, né, com 3 pauzinhos, ok? Eu escrevo um F e pronuncio F. Isso é um fonema, isso é um som, emite-se um som. Pela primeira vez, o alfabeto ele trazia essa peculiaridade, né? Essa particularidade de emissão de um som. Foram os fenícios que inovaram. E daí vem o grego, daí vem posteriormente o romano e os outros alfabetos que serão base para a existência de outras formas de escritas mais acessíveis. Você vê que até algumas letras do alfabeto fenício se assemelham, inclusive,
com as nossas. Não é à toa, porque nós temos realmente essa origem em termos de alfabeto fonético com os fenícios, tá legal? Bom, eu disse minutos atrás que um dos povos que mais mantiveram a relação estreita com os fenícios foram os egípcios, muito por questões comerciais. Em função disso, os egípcios, eles deram assim como legado para os fenícios, eles absorveram muito da religião egípcia. Eles adoravam, por exemplo, a deusa Ísis, né? O deus Osíris também era adorado, fazia um processo de mumificação, muito embora um processo mais simples, não tão pomposo, não tão complexo, não tão cheio de rituais como no Egito, né? Mas, de certa forma, isso prova como parte da cultura egípcia foi absorvida, né, pelos fenícios. E aí ele trazia esses traços que eram marcantes também em outros povos, né? O politeísmo, adoravam deuses também de cunho natural, faziam sacrifícios humanos. O Baal era uma deidade babilônica. Você vê como os egípcios foram longe também, em contato com outros povos, e naturalmente, em contato com outros povos, havia realmente essa troca de cultura, né? Essa absorção de conhecimentos, etc. Assim como Dagon também é uma deidade babilônica, Astarteia, como deusa da fecundidade. A sociedade fenícia, os líderes políticos que dominavam a política nas cidades-estado, eram cidades-estado, Tiro, Biblos e Sidom, né? As três principais cidades-estado. Os grandes comerciantes não estão no topo aí, logo na primeira linha, né? Não estão aí à toa. Era a talassocracia, era o governo dos mares, era um povo mercantil. E os armadores, que eram os construtores dos navios. Já que o comércio era essencialmente marítimo, obviamente a feitura de navios tinha grande relevância. Em seguida, os pequenos proprietários, artesãos, pescadores, camponeses, escravos e marinheiros. Lembrando que a escravidão no mundo antigo não tinha propriamente o componente racial, étnico, eram prisioneiros de guerra, pessoas que não conseguiam saldar as suas dívidas. Nunca é demais lembrarmos disso. Decadência. A partir do século VIII a.C., a região foi dominada sucessivamente. Primeiro pelos assírios, dentro do processo de conquista dos assírios, povo mesopotâmio. Depois os neobabilônios, principalmente na pessoa do rei Nabucodonosor. E em seguida dos persas, a começar por Ciro o Grande. E depois os demais imperadores persas, como veremos, né? Dario, Xerxes, e por aí vai. Né? Em 332, por fim, eles vão ser dominados também pelos macedônios, na pessoa do Alexandre o Grande, o Alexandre Magno, o grego, posteriormente pelos romanos, né? Pois há um processo também de islamização dentro do contexto de expansão do Império Árabe. Também não vão mais ter essa autonomia e essa independência de outros tempos. Agora, o Império Persa, pessoal. Eu citei agora há pouco alguns dos imperadores persas mais conhecidos, entre eles Ciro o Grande. Vamos lá, vamos ver. Primeiro dizer que, em termos de Império Oriental, talvez tenha sido dos mais poderosos. Claro que eu não posso falar de Roma, que era no Ocidente, né? Embora terras no Oriente tenham sido conquistadas pelos romanos, mas a sede é no Ocidente. Em termos de Império Oriental, o Império Persa foi, sem dúvida alguma, um dos maiores e um dos mais poderosos. O centro desse império ficava exatamente onde hoje é um país no Oriente Médio chamado Irã, ok? A antiga Pérsia. E até, acho que a Primeira Guerra Mundial, ou seja, até a segunda década, terceira década do século XX, ainda se chamava Pérsia. Então, os persas viviam onde hoje é o Irã. A partir do século VI a.C., iniciaram a conquista de um dos maiores impérios, também tanto em extensão territorial, como também em poder, em grandeza, poderio militar, etc. Ali, como eu disse, a partir de 1935, terceira década do século, os persas, então, mudaram o nome ali para Irã. Ok? Vamos lá, dá uma olhadinha aqui no mapa e ver a extensão do Império Persa, que foi
também bastante vasta. Ia desde o norte do Egito, passando aí pelo Oriente Próximo inteiro, Mesopotâmia, o Vale dos rios Tigre e Eufrates, e indo embora para o Oriente, em terras onde hoje pertence a países como o Uzbequistão e também o Cazaquistão, o Afeganistão. Terras bastante vastas, né? Obviamente, quando você tem uma vastidão de terras tão grande, tão extensa para administrar, maiores os problemas. Por um lado, maior a riqueza, maior a grandeza, por outro lado também, maiores são os desafios e os problemas para se administrar um império desse tamanho. A capital, ela teve diversas capitais ao longo da trajetória do Império Persa. As mais importantes foi Susa, eu posso visualizar mais ou menos no meio desse mapa, Passárgada, mas principalmente Persépolis, que eu também posso visualizar meio que no centro, mas puxando para a direita nesse mapa, a cidade de Persépolis, que é um nome grego, né? Persépolis. Persa, polis, que em grego é cidade. Vamos lá, vamos dar uma olhadinha aqui no que eu trouxe para vocês. Uma das coisas mais instigantes, assim, interessantes no Império Persa a se destacar é exatamente o sistema de correios que ele tinha, de mensagens, né? Os cavaleiros, eles contavam com uma rede de estradas que interligavam as províncias, mesmo as províncias mais distantes, umas às outras. De maneira que uma mensagem do rei, ela poderia viajar aí centenas ou talvez até milhares de quilômetros em pouco tempo, em poucos dias, onde cavaleiros se desdobravam aí, revezando os pergaminhos, as mensagens, para que as ordens do rei, digamos assim, chegassem aos rincões mais distantes das mais diferentes províncias que compunham o império. Então tá aqui, ó, o fundador do Império Persa foi o Ciro, por isso a gente chama de Ciro o Grande, né? Como já disse, que é inclusive citado no Antigo Testamento em diferentes livros, livro dos Reis e também o livro de Daniel, cita alguns desses importantes monarcas do Império Persa. Exatamente porque os hebreus tiveram relações próximas com os persas durante o reinado desses camaradas, né? Então, ó, conquistou a Mesopotâmia, da Babilônia, fundou Passárgada. Como assim libertou os hebreus da Babilônia? É que, se nós formos lembrar os mesopotâmios, nós vamos ver que Nabucodonosor manteve, né, os neobabilônicos, os caldeus, no caso, né? Eles vão ter, os amoritas, aliás, eles vão manter os hebreus cativos durante 40 anos. E os hebreus, eles são, entre aspas, libertos pelos persas e voltam para a Palestina. E eu coloco aspas na palavra libertos, porque os persas, eles tinham uma tática. A tática deles era o seguinte: eles não escravizavam os povos dominados, porém eles cobravam tributos, tá? A tática de não escravizar não é porque os persas eram bonzinhos, humanitários, etc. A tática de não escravizar era para evitar rebeliões, tá? Porque um povo dominado, mas que é escravizado, que não tem sua liberdade, que não pode ler, escolher seu rei, que não pode falar seu idioma, cultuar seus deuses, que não pode ter os seus costumes. Então, a possibilidade desse povo se rebelar é muito grande, muito maior do que aquele povo que é dominado, mas preserva toda essa gama de elementos aqui que eu acabei de citar, né? Os persas faziam exatamente isso. Ó. Vocês podem ter o rei de vocês, tá? Pode ter a cultura de vocês, cultuar os deuses de vocês, os costumes, vestimentas, sem problemas. Vamos impor nada. Agora, vão ter que pagar os tributos aqui, os impostos que a gente vai vir cobrar aqui todos os meses, etc. E tal. Como se disse, como eu disse, uma tática de tentar evitar rebeliões. De certa forma, até que funcionava, né? Então a ideia era essa. Libertou os hebreus do cativeiro babilônico. Libertou entre aspas, porque também não estavam libertos de todo, porque teriam que, a partir daquele momento, pagar impostos aos persas. Legal?
Bom, o auge, o apogeu, né, do Império Persa se dá exatamente no governo desse camarada aí, ó, o Dario. Dario I, depois teve o Dario II, o Dario III. Por que, que o governo do Dario foi o auge? Porque no governo do Dario se estabeleceu esses elementos que eu estou elencando aqui. Ó. Ele criou as satrápias, que eram províncias, né? Ou seja, pegou um império gigantesco, ele dividiu em províncias, que ele chamava de satrápias, para estabelecer sátrapas ou governadores em cada uma dessas províncias, de modo a compartilhar o poder, delegar o poder consequentemente, administrar melhor. Né? Claro que esse sátrapa não tinha autonomia, ele devia satisfações da sua governança ao rei, ao Dario, obviamente. E criou também o dárico, uma moeda, uma das primeiras moedas do mundo antigo, que valia em toda a extensão, a vasta extensão do Império Persa. Eu coloco aqui também que ele criou, né, nessa figura dos sátrapas, aquela ideia que vigorou na época, que era conhecido como os olhos e os ouvidos do rei. Esse cara, o sátrapa, ele funciona como se fosse os olhos, como o rei não pode estar em todos os lugares ao mesmo tempo, em todas as províncias, em todas as cidades, não é? Do seu vasto império, é como se ele estivesse ali, pois lá tem um sátrapa que funciona como os olhos e os ouvidos do rei. Dessa forma, ele tornou a administração bastante eficaz, né? Bastante eficiente. Além, obviamente, também de criar um exército que se tornou quase que imbatível. Eles chamavam também de os imortais. Claro que não eram imortais, né? Mas eles tinham uma tática interessante. Veja, eu vou contar para vocês. A tática era essa. Quando eles estavam numa formação de combate, né? E que os primeiros eram logo atingidos por flechas e caíam, rapidamente eles substituíam os feridos e mortos por outros soldados que ocupavam aquele lugar rapidamente, dando uma certa impressão de invencibilidade ou de imortalidade. É claro que não era, mas era só uma espécie de ilusão que isso causava, ilusão de ótica, né, que isso causava nos exércitos inimigos. Aí na parte religiosa, pessoal, é interessante também, porque eles foram um dos primeiros povos monoteístas, pelo menos uma parte da história deles é de monoteísmo. Eles cultuavam um só Deus chamado Aura Mazda. Por isso que essa religião também era chamada de Mazdeísmo. Tá? O profeta Zoroastro, ou Zaratustra, seria o portador das mensagens salvíficas de Mazda. É por isso que a religião também ficou conhecida como zoroastrismo, em alusão a Zoroastro, ou Zaratustra, o profeta, Mazdeísmo, em alusão ao deus Mazda. Legal? E o demônio seria o Arimã, uma força do bem, representada por Mazda, uma força maléfica, representada por Arimã. Veja que semelhança com a dualidade de forças que você vai encontrar também dentro da religião judaico-cristã. Beleza? Bom, a pirâmide social estava assim bem definida. Ó. No topo, as grandes famílias tradicionais, nobres, detentores de terras, escravos, etc. Em seguida, os governadores, não, os sátrapas, funcionários da justiça, etc. Uma camada intermediária, os comerciantes e militares. E abaixo de todos, e sustentando a todos com o seu trabalho, com seus impostos, camponeses e escravos. A queda do império, que nada realmente dura para sempre, né? Nada terreno. O declínio do império acontece devido às tentativas fracassadas de invadir a Grécia. São as chamadas guerras greco-pérsicas ou guerras médicas, exatamente porque os gregos chamavam os gregos chamavam os persas de medo-persas. A formação dos persas é a junção também de dois povos de origem asiáticas, os medos e os persas, né? Império Medo-Persa. Daí eles serem também conhecidos pelos gregos como medos persas. Vem a designação de guerras médicas daí, ou guerras greco-pérsicas. Ocorre que o Império Persa, em um processo de expansão muito veloz, vertiginoso, ele
vai absorvendo ali diferentes povos, diferentes territórios, chegaram ao Egito, mostrei para vocês, né? O Oriente Médio ali completo. E eles chegam para a Europa, né? Vão atravessar ali o Mar Egeu, Mar Jônio, vão chegar até as cidades-estado gregas. Aí eles topam com o adversário realmente à altura, porque tinha Esparta, Atenas, todas as cidades gregas poderosas que nós sabemos, que formam uma liga, tá? E decidem enfrentar os gregos, decidem enfrentar esse adversário em comum, esse adversário externo, que eram os persas. Essas guerras duram décadas, né? Inclusive tem um filme interessante que você pode encontrar fácil aí para assistir, que é o filme 300, tá? Conta a história da invasão persa no reinado de Xerxes a Esparta, onde o rei Leônidas vai com 300 homens defender o território. Perde essa batalha, né? Mas outras tantas virão com vitórias de ambos os lados. No final das contas, os gregos os gregos vencem, mantêm seu território, os persas perdem, recuam. Isso é o início do fim, porque a partir do século IV a.C. vem o macedônio Alexandre, que é retratado nessa gravura, conquista a Grécia e vai expandir seus territórios por todo o Oriente Médio, Nordeste da África, indo até a Ásia Menor. E então os persas foram dominados por Alexandre, pelo grego Alexandre. Bom, eu vou encerrar essa aula aqui, porque nós temos agora um vasto caminho a percorrer, e esse caminho é para falar sobre os hebreus. Então é muita coisa, e eu vou deixar um capítulo à parte, né, para a gente conversar sobre os hebreus no outro momento. Tá legal? Espero que você tenha curtido a nossa análise, gostado do que dissemos aqui, do que expomos, do que mostramos, do conteúdo desse nosso diálogo sobre os fenícios, sobre os persas. Hebreus vai ficar para uma outra aula separada em função do tempo. Beleza, gente? Vamos interromper aqui para poder finalizarmos essa nossa aula e ficamos para a próxima, para analisarmos o povo hebreu. Legal? Então, beleza? Valeu, tchau.